Olá, boa noite. Eu estou aqui gravando para você a quinta aula do nosso estudo, de teologia pastoral. Peço perdão a vocês por esse tempo todo ausente. Se alguns não sabem, eu tive com a minha filha internada no hospital por 5 dias. Passei 5 dias no hospital com ela internada, com uma pneumonia muito forte. Tivemos alguns problemas que nos impediu de estarmos ministrando para você, mas vamos tentar nos atualizar. Você que ainda não respondeu, teve tempo suficiente, eu peço que você se atualize, tá bom? Porque nós vamos entrar hoje na quarta, na quinta. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no YouTube, qual foi a parte 4 da teologia pastoral. Hoje nós vamos para a parte 5 do teologia pastoral. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, pedimos perdão pelos nossos pecados e convidamos o Teu Espírito Santo para mais essa parte da aula de teologia pastoral. Senhor, seja o nosso professor e que nós sejamos alunos usados por Ti para ensinar e aprender um pouco mais da Tua palavra. Aquilo que for, meu Pai, que conferir com a Tua palavra, que nós venhamos reter. Aquilo que for do homem, que venhamos expelir. Que o Senhor não permita que venha entrar em nosso coração. Colocamos essa aula nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Nós paramos aqui no trabalho, na última aula, nós mencionamos, vamos lá no YouTube dar uma olhadinha, foi no finalzinho dela, isso, nós dizemos que entraríamos hoje aqui, no trabalho de um evangelista. Então vamos lá, o trabalho de um evangelista. O texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, não diz que ele, Timóteo, era um evangelista, porém sim, faz a obra de um evangelista. É claro que Paulo reconhecia que havia esse dom em Timóteo. Essa é a razão das seguintes recomendações. Deve-se exercitar. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. O exercício ministerial desenvolve a habilidade de fazê-lo melhor. Esta é a regra. 1 Timóteo capítulo 4, versículo de 14 ao 16. Então, nós devemos exercitar o ministério, porque quando a gente exercita, a gente desenvolve mais habilidade. Deve evitar a negligência. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14 ainda, Um homem negligente não pode ser um bom ministro de Cristo. Se negligenciar a palavra, não pode pregar a palavra de Deus. Se negligenciar a oração, não pode orar pelos enfermos. Se negligenciar o amor, não pode ganhar almas para Cristo. Deve avivar o dom de Deus. 2 Timóteo, já é 2 agora, capítulo 1, versículo 6. Avivar dá a ideia de fazer aparecer o fogo que está debaixo das cinzas. Somente uma mensagem avivada pode deixar resultados duradouros no coração do homem. O antônimo de avivamento é covarde, medroso, pobre espiritual. Ou seja, o contrário de um avivado é aquele que é covarde, aquele que é medroso, aquele que é pobre espiritual. Tomemos para nós essa advertência de Paulo e sejamos valentes para manifestar todos os dons de Deus, os dons que o Senhor nos confiou. Estamos também às quarta-feira na igreja, estudamos todos os dons espirituais e que venhamos exercê-los em nossas vidas. O dom de pastor. Somente o título não é suficiente. É necessário ter o dom espiritual e que seja evidenciado na prática por um ministério de êxito e uma conduta disciplinada. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1 e 2, por causa da complexidade desta função. A dupla função do pastor. Em João capítulo 21, versículo de 15 a 17, na conversação que Jesus teve ali com Pedro, ele utilizou os termos para a dupla função do pastor, que são 1.
apacentar, versículo 15 ao 17 de João 21. O vocábulo significa alimentar, dar comida. A linguagem é figurada e traduz o dever de doutrinar, ministrar conhecimento, dirigir ao bom caminho. E B, pastorear, no versículo 16 de João 21. Pastorear exige todas as qualidades para apacentar e ainda mais, buscar alimentar, proteger dos tempos maus e animais ferozes, conforme vai dizer Amós, capítulo 3, versículo 12, também 2 Samuel, capítulo 5, versículo 2, e ainda busca as débeis ovelhas, como diz Ezequiel, capítulo 34, versículo 8, e Lucas, capítulo 15, versículo de 1 a 7. Eu peço que você tenha paciência, vai dando pausa, ouvindo de novo, anotando as referências bíblicas, porque se eu ficar falando devagarzinho, nós vamos demorar um pouco mais na aula, que eu vou tentar estender um pouquinho por conta do nosso atraso, amém? As qualidades do pastor. Vamos lá. E nós temos bastante referência nessa aula, né? Então, vocês vai dando pausa, vai anotando, depois vai para sua Bíblia, marca lá, porque é importante você saber, né, o que você está estudando. As qualidades do pastor. Como parte da função, o pastor tem as seguintes encargos. Doutrinar os crentes. Olha, primeiro um dos encargos, né? Vou falar alguns encargos do pastor aqui. Doutrinar os crentes. Referência à Bíblia, bispa, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Apacentar o rebanho de Deus. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao 3. Repetindo, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo de 1 ao 3. Exercer vigilância com amor. Com amor. Atos, capítulo 20, versículo 28, repetindo Atos, capítulo 20, versículo 28. Admoestar com amor. Atos, capítulo 20, versículo 31, repetindo Atos, capítulo 20, versículo 31. E 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, repetindo 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Cuidar dos necessitados. Nós estamos falando das qualidades, né, do pastor, os encargos do pastor, tá? Cuidar dos necessitados. Gálatas, capítulo 2, versículo de 9 a 10. Cuidar dos necessitados. Gálatas, capítulo 2, versículo de 9 ao 10. Visitar os enfermos. Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15. Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15. E cumprir o papel de despenseiro. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2, repetindo 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. As qualidades do pastor foi o que você acabou de ouvir. Vamos ver mestres. Há 4 palavras hebraicas e das palavras gregas envolvidas neste termo mestre. A saber, bin, que quer dizer fazer compreender, ilustra a verdade. Bin, fazer compreender, ilustra a verdade. Esse verbo ocorre por mais de uma centena de vezes no Antigo Testamento, sempre ligado a ideias de compreensão, conhecimento e etc. De fato, no hebraico, entendimento, sabedoria corresponde a binahá, binahá. Yarahá, direcionar, ensinar, dar direção. Esse verbo é sempre usado no sentido de ensinar. Uma referência bíblica, 2, aliás, Êxodo, capítulo 4, versículo de 12 a 15, repetindo Êxodo, capítulo 4, versículo de 12 a 15, e Levítico, capítulo 10, versículo 11, Levítico, capítulo 10, versículo 11. Lamad, ensinar. Lamad, ensinar.
Palavra hebraica usada por 57 vezes com esse sentido. Deuteronômio capítulo 4, versículo 1, algumas referências, né? Deuteronômio capítulo 4, versículo 1. Deuteronômio capítulo 10, versículo de 5 ao 31. E Deuteronômio capítulo 6, versículo 1. Usado várias vezes, repito, né? Perdão, já é outra palavra. Isso foi lamate que eu falei. Agora o outro é sacal. Fazer agir sabiamente, influenciar o comportamento. Sacal, fazer agir sabiamente, influenciar o comportamento. Usado várias vezes no sentido de ensinar. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 17 e capítulo 9, versículo 22. Deixa eu ver se eu consigo pronunciar esses outros dois aqui. Didáscalos. Se não for isso, gente, pelo menos eu tô lendo, falando como leio. Dá um zoom aí e vocês vão ver escrito, vão conseguir. Sei que tem aí curso do hebraico, né? Vocês vão estar conseguindo pronunciar melhor, tá bom? Vamos lá. Repetindo. Didáscalos, mestre, professor, que trabalha no ensino. Palavra grega, essa já é grega, usada 58 vezes no Novo Testamento. Palavra grega, usada 50, não é hebraico essa já é grega, usada 58 vezes no Novo Testamento. Vou trazer algumas referências de Mateus, capítulo 8, versículo 19. Repetindo Mateus, capítulo 8, versículo 19. Ainda Mateus, capítulo 9, versículo 11. Repetindo Mateus, capítulo 9, versículo 11. Tiago, capítulo 3, versículo 1. Repetindo Tiago, capítulo 3, versículo 1. O substantivo didascalia, ensino, aparece por 21 vezes em Mateus 15, 9. A Tito, capítulo 2, versículo 10, e o verbo didasco, ensinar, é usado 70 vezes de Mateus a Apocalipse. Gente, lembrando que nós estamos numa teologia pastoral. Teologia pastoral traz algumas coisinhas assim, que é do tipo, para que isso tem a ver? Um pastor precisa saber, né, de muita coisa para poder, quando for confrontado pela sua ovelha, né, o que é isso, o que é aquilo, precisa saber para estar ensinando. Então, coisas que pode parecer que não tem nada a ver com pastoreado, mas que tem a ver sim, você precisa saber. E isso daqui é só o começo, você precisa continuar sempre aprendendo, né? Dando continuidade, catechel, falei que outro nome eu ia tentar também, né? Catechel, eu vou falar catechel com força, porque tem um acento no E aqui. Catechel, instruir, ensinar, fazendo. Verbo grego também usado no Novo Testamento, em Lucas capítulo 1, versículo 4, e Gálatas capítulo 6, versículo 6. O professor no Novo Testamento. Tudo funções pastorais, viu? Vamos lá? No Novo Testamento, o substantivo didáscalos é usado de maneira geral para indicar qualquer tipo de professor de assuntos religiosos ou não. Mateus capítulo 10, versículo 24 e Lucas capítulo 6, versículo 40, que é o termo grego equivalente ao termo hebraico rabi, que significa meu mestre. Mateus 8, capítulo 19, Mateus 12, capítulo 38, Mateus 19, capítulo 22, Mateus 22, capítulo versículo de 16 a 36. Vamos repetir? Mateus capítulo 8, versículo 19, Mateus capítulo 12, versículo 38, Mateus capítulo 19, versículo 16 e Mateus capítulo 22, versículo 16 ao 36. De todos os mestres que ali apareceram, nenhum é tão destacado como o Senhor Jesus, o mestre por excelência. Nicodemos, que
Nicodemos, que Jesus chamou de mestre em Israel, disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Lá em João, capítulo 3, versículo 2. Jesus foi o protótipo de uma série de mestres cristãos levantados por ele na igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, e em Efésios, capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo se refere ao ministério especial dos mestres, cuja finalidade era de instruir a verdade cristã aos crentes. A comparação dos textos de Atos, capítulo 13, versículo 1, com Romanos, capítulo 12, versículo 7, e 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11, e Tiago, capítulo 3, versículo 1, mostramos que os mestres cristãos que exerciam seu dom ministerial juntamente com os apóstolos, os profetas, os evangelistas e pastores, na verdade, os mestres eram sempre pastores, embora nem todos os pastores fossem sempre mestres. Na maioria das vezes ensinavam em congregações locais já estabelecidas. Dentro do círculo apostólico, o grande mestre dos gentios foi o apóstolo Paulo. Ele mesmo testificou: para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Tanto o apóstolo como os pastores eram mestres, e nenhum pastor pode ser verdadeiro pastor se não for apto para ensinar. Como que a gente vai ser um pastor se a gente não está apto a ensinar, né? Está lá em 1 Timóteo, essa referência, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 e versículo 11. Há alguém que sugere que os pastores e mestres ensinam aspectos de uma mesma função. Não obstante, não se pode provar isso. É óbvio que o pastor deve ser um mestre no ensino, pois boa parte do seu trabalho é ensinar as ovelhas. Nenhum homem é apto para ser pastor se não souber ensinar. E, por sua vez, o mestre precisa do conhecimento que a experiência pastoral confere. Esse homem dotado por Deus são guardiões do conhecimento, possuidores de habilidades naturais concedidas por Deus. E para encerrar a aula de hoje, a tarefa dos mestres é a de transmitir conhecimento, inspirar aos crentes grande verdade e assim através da, minha filha que tossiu aqui, e assim através da instrução geral conferida à igreja contribuir para levar o crente para mais perto do ideal da imagem de Cristo. Amém? Bom, no próximo, na quinta, na sexta aula, nós vamos trazer aqui para você, ainda na teologia pastoral, o tema nomenclatura dada aos ministros. Fique com a paz do Senhor. Até a próxima.